Fala futuros campeões e campeãs de pôquer, tudo bem com vocês? Aqui quem fala mais uma vez é o Gabriel, sou criador do projeto Pôquer Sem Segredos e também da academia Homens de Valor. E hoje eu estou aqui para te ensinar a melhorar suas habilidades no pôquer. Tá preparado? Então vamos lá, sem demora. Antes de começarmos a nossa aula de vez, eu quero mostrar aqui algumas coisas bem interessantes para vocês, porque algumas coisas podem ter ficado ali meio que no ar no último vídeo. Por exemplo, uma das coisas mais importantes para você entender é que ranges, eles não são absolutos. Ranges estão mudando a todo momento e praticamente em qualquer situação. Em qualquer situação você tem ranges diferentes. Porém, como você provavelmente deve ser iniciante, está começando a pensar no jogo agora, então é melhor para você iniciar a sua jornada no poker usando algum range que você vai usar ali como padrão. Padrão não é absoluto, tá? Porque a gente tem muito essa ideia de quando a gente está começando, a gente pega um range e fica nele, né? Esse range sempre vai ser assim, sempre vai ser assim. Deixa eu mostrar um pouquinho da diferença dos ranges para você entender. Nesse primeiro exemplo, tá bom? É o Small Blind versus o Big Blind com 10 Big Blinds. Eu quero mostrar algumas coisinhas interessantes para você. Nesse primeiro aqui, olha só, é o Small Blind versus o Big Blind, que adora apostar tudo quando você entra de limp. Olha só, quando o cara ele gosta de punir você bastante, olha só, as cores roxa são as mãos que você tem que apostar tudo. E as cores em verde são as mãos que você tem que colocar meio blind ali, né? Completar o blind, a gente fala no poker. Então, isso seria o limp. Beleza? Agora, vamos para o segundo exemplo, da mesma situação, com a mesma quantidade de Big Blinds, só que agora, contra o Big Blind, que aplica pouca tribet, ou seja, você faz 2,5, por exemplo, ou 3x, o cara não vai ficar dando tribet para 9, certo? É um cara que vai mais pagar o seu open raise ou foldar. Olha só como que muda a estratégia. Essas mãos de roxo é para você fazer o open raise para 3, por exemplo, certo? A de vermelho é para você apostar tudo, tá? E a verde é para você limpar. Agora vamos para um outro exemplo para você entender um pouquinho mais como que foda. Mesma situação novamente, só que agora o Big Blind é um jogador que folda demais quando o Small Blind faz 2x, 3x ali, certo? Perceba que as vermelhas é o que? Você quer fazer o open raise para 3x. Olha a quantidade de mãos vermelhas nessa situação, quando você tem um Big Blind que folda demais. Vamos continuar para vocês entenderem. Eu já entendi que você sacou, mas vamos continuar. Próximo exemplo. Agora, esse é um exemplo de você no Small Blind e o cara está no Big Blind. Só que esse jogador, ele é um jogador regular médio, tá? Ele não é um jogador tão bom assim, ele é lucrativo, mas olha só a diferença do range. Perceba que agora você tem muito AX ali, Rei X, fazendo open raise para 3 ali, mais ou menos. Você também vai ter ali muitas mãos vermelhas, que você também vai ter muitas mãos de verde para você entrar de limpo. Deu para entender a complexidade que é o poker, certo? Então, muito importante que você já tenha essa noção. Isso que eu queria dizer para você, que os ranges, eles não são absolutos, eles mudam toda hora. Porém, como você é iniciante, é muito melhor você ter o que eu chamo de ranges base. Que são os ranges base? São aqueles ranges que você vai utilizar para ganhar dinheiro contra o seu field. Simplesmente assim. Então você usa esses ranges base, só de usar eles você já vai ser lucrativo. Só basta seguir esses ranges. E qual que é o seu trabalho? O seu trabalho é melhorar o seu conhecimento até que você tenha o suficiente para começar a expandir a sua mente, ou seja, ter mais espaço na sua mente para você ser capaz de conseguir usar esses ranges.
segunda coisa que eu quero mostrar para vocês é a realidade de um jogador de pôquer que é lucrativo, tá? A gente não vai pegar aqui nenhum jogador que não é lucrativo, porque eu quero mostrar isso para vocês. Eu quero mostrar como que o pôquer ele afeta a sua carreira, você querendo ou não, tá? Então esse primeiro gráfico que está aparecendo é de jogador muito bom que joga ali os buy-ins de 50, 100, 250, mas perceba como que o gráfico dele ele ganhou muito dinheiro, só que a variância também vem, certo? Então quando a variância vem, ela bate forte, então perceba que ele caiu bastante também. Vamos dar uma olhada em mais um gráfico para ver se vocês conseguem pegar o que eu quero dizer para vocês. Esse daqui é o gráfico de um jogador muito lucrativo no poker, só que eu quero que vocês olhem o gráfico dele corretamente. Perceba que ele teve um grande período ali, assim, ele ganhou dinheiro nesse período sem dúvida, mas perceba que ele ficou praticamente num grande período, né? E esse período pode ser 1 ano, 2 anos, ali tipo estagnado, por assim dizer. E depois de um tempinho ele estourou e ganhou muito dinheiro. O que eu quero mostrar para vocês com esses dois gráficos? Eu quero mostrar para vocês que poker é um jogo de longo prazo. Você percebe que não importa o gráfico, seja um gráfico onde o jogador esteja caindo ou onde o jogador esteja subindo sem parar, você vai perceber a mesma coisa. E que coisa é essa? Você vai perceber que o médio e o longo prazo são as duas coisas mais importantes no poker. Mas Gabriel, por quê? Como que esses caras tiveram esse ganho absurdo? É muito provável que eles aprenderam o poker certinho, seguiram o que tiveram seguir, dominaram o básico primeiro e depois foram indo para outras coisas. Simples assim. Então, depois de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, muitos deles estouram, certo? Isso também pode acontecer com você. Mas durante esse período, você tem que garantir, né, que você consegue o seu sustento, porque se você está iniciando, você não pode ter aquela mentalidade do tipo, cara, eu vou largar tudo, foda-se o meu trabalho, foda-se a minha faculdade, eu vou simplesmente jogar tudo na mesa do poker e ganhar. Você não vai, tá? Por que você não vai? Porque para você ser um bom jogador de poker, você tem que garantir que todo mês você ganha pelo menos uns 5 mil reais. Se você consegue todo mês garantir lá um salário de uns 5 mil reais ali, você pode se considerar um bom jogador de poker, um jogador lucrativo. Se você é um jogador que não ganha 5 mil reais com poker, ou que você tem um ego inflado, ou que você é muito arrogante em relação ao poker, é melhor você simplesmente não jogar seu trabalho fora, não jogar seus cursos fora, não jogar sua faculdade fora, tá? É muito importante que você tenha essa mentalidade, certo? Então essa é a ideia do médio e do longo prazo para você já ir sacando. Durante esse período você vai garantindo o quê? Que você está cuidando bem do seu corpo e que você está ganhando o conhecimento necessário para você ganhar uns trocadinhos ali com o poker, até que um dia você ganhe dinheiro suficiente para se dar bem, não apenas com o poker, mas quem sabe também na Twitch, no YouTube, entre outros locais onde você pode colocar o seu conteúdo, certo? Mas não é só isso, eu quero te mostrar uma outra coisa interessante. Eu vou colocar aqui para você um gráfico. A gente chama ele de dias vitoriosos, é o meu gráfico, mas eu quero que você dê uma olhada. Primeiro eu vou colocar aqui o do PokerStars, tá? Do PokerStars nós temos aproximadamente ali de dias vitoriosos, que eu tenho 39% de dias vitoriosos. Isso é muito importante, porque muita gente ali não passa de 29%, de 27%, certo? Eu quero mostrar um outro gráfico agora do Party Poker, para você já começar a perceber que existe sim uma grande diferença, certo, entre eles. Perceba que nesse segundo gráfico eu tenho 47% de dias vitoriosos. Mas Gabriel, o que isso quer dizer, certo? Eu estou mostrando aqui para vocês, para que vocês entendam um pouquinho melhor sobre isso, que os sites que você joga influencia no quão lucrativo você vai ser. Então perceba que é a mesma habilidade, é o mesmo jogador, só que em sites diferentes. Perceba que eu ganho muito mais no Party Poker do que no PokerStars. Mas por que essa diferença? Existem muitas razões para isso. A primeira delas é a seguinte: o PokerStars é um site que ele pega mais dinheiro de você, certo? Ele cobra mais para você jogar, e quando tu entra, por exemplo, na ITM, você vai perceber que, por exemplo, você pagou 11, se você está no torneio regular, você não ganha 22 dólares inteiros ou mais do que isso só por ter entrado no dinheiro, certo? O que acontece é que você geralmente vai ganhar 16, 17, então isso já te dá uma desvantagem ali em relação a dinheiro, certo? Além disso, você coloca um adicional extra ali.
tem muito jogador, mesmo nos limites baixos de $1, de $2, porque que são jogadores que são melhores do que você. Então, por exemplo, eu jogo esses torneios de $1, $2, $3, $4, $5, certo? Então, se eu tô ali jogando contra vocês, você já está numa desvantagem. No PariPoker, qual que é a diferença, né, desses sites que a gente considera menores do que o PokerStars, do que o GG Poker? Qual que é a vantagem deles? Tem menos jogadores bons jogando neles, então isso te dá uma vantagem maior, certo? E quando você entra na ITM, por exemplo, quando tu entra no dinheiro, você passa a ganhar mais. Por exemplo, num torneio regular de 11 do PariPoker, quando tu entra no dinheiro, você não ganha só 17, 18 dólares, você ganha tipo 25, 23, você está ganhando mais do que o dobro ali por se você ter entrado no dinheiro, certo? E como tem mais jogadores mais fracos nesses limites, o seu ROI aumenta. Olha só que interessante. E qual a lição que a gente pode tirar desses dois gráficos que eu mostrei para você? Que se você é um iniciante, você quer jogar em sites que eles vão ajudar você a fortalecer seu jogo, mas também que aumente a sua chance de ganhar dinheiro ali. Então, quando você for jogar poker, você tem que decidir em qual site você vai jogar. Eu, honestamente, eu indico o PariPoker, porém eu não me importo se você vai jogar no PokerStars, se você vai jogar no GG Poker. Eu não sei assim se para o Cash Game ou para o CityGo é a mesma coisa, mas eu acredito que pelo site ser menor, por ter mais jogadores mais fracos, por assim dizer, certo? Menos jogadores regulares, isso te dá uma vantagem e aumenta o seu ROI. Então vamos lá, nessa aula eu prometi para vocês que entregaria novos ranges, então vamos lá. É o seguinte, eu trabalhei em cima desses ranges para facilitar a sua vida. Então esses ranges que você vai ver a partir de agora, são ranges que a gente vai utilizar das posições iniciais, como mostrei para vocês, até o botão. Então vamos lá para o nosso primeiro range. Como você pode ver nesse primeiro range, ele é um range que você vai poder utilizar ali do EP e do MP, e você vai jogar com ele de 19 a 12 a 11 Big Blinds. Ele serve muito bem para isso. Vamos dar uma olhada nas cores. Olha só, vocês lembram das cores da última aula? É a mesma coisa aqui para agora. A cor preta significa o quê? Significa mãos que você simplesmente não vai jogar. Todas as outras cores, certo? Não importa a cor, se é vermelho, se é verde, se é azul, todas essas cores você vai fazer o que a gente chama de Open Raise. Você vai fazer 2x, né? 2 Big Blinds. Você é o primeiro a agir, então você coloca 2 Big Blinds, certo? Quando essas cores entram em prática, elas entram em prática quando o seu oponente, não importa quem seja, ao invés dele só pagar ou foldar, ele aumenta para 6, para 7, ou então ele aposta tudo. Então você vai olhar para a cor das suas mãos. Então se você olhou para a cor e você viu que ela é azul, o que você faz? Quando é azul, você simplesmente folda, você não joga com ela, simplesmente joga fora. Quando ela for verde, se tiver verde, né, o que você faz? Você paga, tá? E quando ela for vermelha, você vai para cima. Se você tem menos de 20 Big Blinds, vermelho significa apostar tudo, tá? Você vai colocar tudo no pote. Beleza? Esse é o seu primeiro range. Vamos para o segundo range. O segundo range é da posição do hijack. E novamente, vamos recapitular. A cor preta você não joga. As outras cores, não importa qual cor seja, verde, azul ou vermelho, ou até rosa, não importa muito. Você vai simplesmente pegar elas e fazer 2x. Você é o primeiro a agir, você está no hijack, então você tem que aumentar para 2. Lembrando que a gente não tem estratégia de limp, tá? Por enquanto, no futuro vai ter, mas isso facilita a sua vida demais. Não tem estratégia de limp, certo? Então, quando você abre 2 Big Blinds e o seu oponente ele aumenta para 6 ou ele aposta tudo, então você vai olhar para as cores. Se for azul, o que você faz com o azul? Você folda. Se for vermelho, você vai para cima. E se for verde, você paga. Vamos agora para o range do cutoff, ok? Vamos dar uma olhadinha no range do cutoff.
Então vamos lá, lembrando que a cor preta você não joga e as outras cores, não importa se é rosa, verde, azul, vermelha, você vai fazer 2 Big Blinds, certo? Então vamos lá entender um pouquinho melhor isso daqui, que é um pouquinho mais complicado, porque entra uma cor nova. Vocês perceberam a cor rosa ali? Interessante, né? Vamos dar uma olhadinha nela? Então vamos lá, olha só. A cor azul, o que acontece? Você abriu 2 Big Blinds, alguém deu tribet ou apostou tudo, você vai pegar as mãos da cor azul e vai simplesmente foldar. Quando for vermelha, certo? Quando for vermelha, você vai pegar a sua mão e vai apostar tudo. Você abriu 2 Big Blinds, o cara aumentou para 6, para 7, para 8, ou apostou tudo, você pega a mão vermelha e vai para cima dele, certo? Aposta todas as suas fichas, porque você vai ter 19 Big Blinds, certo? E Gabriel, e a cor verde? Se tiver cor verde, você só paga. Se tiver a cor rosa, a rosa é diferente. A rosa você não vai mais abrir 2 Big Blinds. Toda vez que você tiver 15 Big Blinds ou menos, presta atenção, toda vez que você tiver 15 Big Blinds ou menos, você pode pegar essas mãos e apostar tudo, jogar tudo na mesa. Esse é o objetivo, é apostar tudo com elas. Gabriel, mas eu sempre tenho que fazer isso? Se você quiser, não, certo? Mas você tem que entender que essa jogada ela vai ser lucrativa para você, certo? Aí depende da situação, mas assim, vocês são iniciantes, eu acredito, né? Então no começo vocês não estão preocupados o que a situação está pedindo de vocês. Você tem que fazer a jogada que vai ser lucrativa. Caso você não queira fazer isso, você pega essas mãos de rosa e faz um open raise para 2 Big Blinds, ao invés de apostar 15 Big Blinds, certo? E se você tiver mais de 15 Big Blinds, o que você tem que fazer? Essas mãos rosas, com mais de 15 Big Blinds, você não vai mais apostar tudo, você vai abrir 2 Big Blinds. Ah, mas e se o cara vier para cima de mim, der uma tribet, apostar tudo? Essas mãos geralmente elas não são muito boas para você estar jogando contra tribet. Então você pode pegar essas mãos e simplesmente foldar, certo? Simplesmente foldar se você quiser. Vamos dar uma olhada agora no range do botão para a gente finalizar essa aula e entregar um pequeno exercício de casa, uma pequena provinha para ver se você é capaz de se dar bem, se você está entendendo bem o que é o jogo e principalmente se você sabe o que são as forças das mãos no poker, porque é muito importante você entender a força da mão para você jogar bem depois. Agora vamos dar uma olhadinha no range do botão, certo? No range do botão é um pouquinho diferente, você pode ver que não existe basicamente cor preta, mas Gabriel, por que não existe cor preta no seu range? Olha só, esses ranges eu trabalho muito neles, focado nos jogadores ali, mais na reta final do torneio, que é onde é o momento mais importante para você estar jogando poker. Então assim, os meus ranges eu modifico bastante eles, o que vocês estão recebendo não é essa modificação ainda, certo? Porque isso requer que você tenha um conhecimento do poker. Então, geralmente, meus ranges são para ver se eu consigo ir cada vez mais longe nas retas finais, certo? Tem dado certo, então a estratégia está boa. Então, eu vou manter essa estratégia por um tempo, até eu ver que precisa de modificações. Então, vamos dar uma olhadinha no range do botão. Imagine que chegou em você e ninguém aumentou, ninguém fez nada. Então, você vai ser o primeiro a agir, o primeiro a falar. Quando chega no botão e você é o primeiro a falar, eu sou assim, eu não tenho mão para foldar. Assim, eu posso foldar? Posso, tem várias situações que vai me obrigar a foldar, certo? Porém, chegou no botão, geralmente eu abro com quase tudo ou com todas as mãos. Então você pode ver que vai ter bastante cor azul, bastante cor verde, bastante cor roxa e também bastante cor vermelha. Vamos para cada uma delas. Quando eu uso a cor azul, por exemplo, todas as cores é 2 Big Blinds. Você coloca 2 Big Blinds e acabou. As cores é a reação do Small Blind do Big Blind se eles derem uma tribet, ou seja, você fez 2 Big Blind e o cara fez 6, fez 7, ou então apostou tudo. Então você vai usar as cores. A cor azul é o que? Folda, né? Você já sabe que é fold. A cor roxa, você já sabe, 15 Big Blinds, estoura, aposta tudo, certo? Se você não quiser fazer isso, você vai fazer um open raise, se alguém vier para cima de você, você folda. A cor verde é o que? Se foi para cima, o cara deu uma tribet, tu pode pagar com elas. Certo? Se você não quiser pagar com elas, também não tem problema. Você pode foldar ou então usar uma outra estratégia que é apostar tudo. Porém, quando você toma uma tribet ou um all-in de um jogador que tem, por exemplo, menos de 20 Big Blinds, essas mãos como Ás 2, Ás 3, Ás 4, Ás 5, Ás 6, Ás 7, Ás 8, elas se tornam mãos bem ruins para você estar pagando o chove desse cara. Mãos como Rei Dama, Rei Valete, Rei 10, Dama e Valete, também não são mãos muito boas para você estar pagando o all-in desse cara. Principalmente
se o jogador nos blinds são tights. Então essas mãos se tornam bem ruins. Então as mãos vermelhas se tornam as melhores mãos para você ir para cima desse jogador ali, certo? Então perceba, mesmo que o cara vá de all-in, não significa que você vai pagar com tudo. Você tem que selecionar bem as suas mãos. E antes da gente finalizar essa aula, de entregar a provinha para vocês irmos direto ali para a nossa parte final, eu quero falar para vocês sobre a importância de dominar o básico. Galera, o básico não é você ir para academia, o básico não é você fazer uma arte marcial, o básico não é você simplesmente querer uma performance de alto nível para você se tornar um jogador excelente de poker no futuro. Isso não serve para você no começo. Por quê? Cara, você precisa dominar o básico. O que é o básico? Eu vou dar dica de 3 coisas que são básicas. Dormir bem, ou seja, controlar o seu sono, tanto na hora que você está dormindo, quanto na hora que você está acordado. Controlar melhor a sua alimentação, como você pode comer de forma mais saudável. Lembrando que comer de forma mais saudável não significa eliminar o que a gente chama de lixo. Não significa eliminar o cachorro quente, não significa eliminar o lanche, eliminar a pizza, eliminar as besteiras que talvez você goste. Significa controlar, diminuir a quantidade de vezes que você come aquilo. Você não vai parar de comer essas coisas. Porém, você precisa melhorar a sua alimentação de acordo com a performance que você tem. Então você tem que garantir que seu café da manhã, seu almoço e o jantar estejam bons, certo? Então, o que é um jantar ou um almoço para mim que é considerado bom, certo? Tem que ter arroz, feijão, alguma carne, ovo e uma salada ali com 3, 4, 5, 6 ou mais ingredientes ali, que fica uma delícia na verdade. E no seu prato você vai querer colocar bastante salada, porque a salada é muito importante, vai te dar vários nutrientes. Tem que ter legumes também, que é muito importante, principalmente brócolis. Legumes são verde escuro, eu gosto muito porque me ajuda pra caramba. E eu preciso, não é porque ajuda pra caramba, vamos ser honestos. E a terceira coisa que você tem que garantir que está muito bem organizada é a sua vida. É a forma que você usa os seus recursos, é a forma que você usa o seu tempo, é a forma como você arruma o seu quarto, arruma a sua casa, lava a louça, passa o pano no chão, é a forma como você se organiza na sua casa. Você precisa ser perfeito com isso? Não, mas você tem que garantir que você está fazendo essas coisas, certo? Porque é muito importante que você tenha essa ordenação na sua casa, porque muitos de vocês não entendem isso, certo? Porque se você não tem uma boa ordenação na sua vida, você, na maioria dos casos, você também não vai ter uma boa ordenação no poker. E é muito importante que você tenha esse tipo de ordem na sua vida para você ter esse tipo de ordem no poker. Com isso, você vai ter mais foco, você vai conseguir aprender mais rápido, o que é muito importante no poker. Você vai conseguir trabalhar em cima de um método eficiente de estudo, que é nos pontos que eu digo que é um pouquinho além do básico, porque você precisa ter um método de estudo que é o mais eficiente. Aquele método horrível que você aprendeu na escola, ou que aprendeu sozinho, ou que aprendeu com seus familiares, ou com seus amigos, não serve. A gente precisa de uma outra estratégia, de um outro método. A gente precisa configurar e usar as ferramentas corretas para o estudo. A gente precisa entender como que o cérebro funciona, para que a gente tenha uma boa noção do que a gente vai fazer e como que a gente vai colocar em prática. A gente precisa cuidar do nosso ambiente de um jeito diferente, tanto o ambiente externo quanto o ambiente interno, certo? Você tem que imaginar o que é lixo, o que é propósito, o que é sujeira de informação que prejudica a sua forma de pensar, que faz você acreditar em certas coisas que você não deveria acreditar, e principalmente entender, cara, o que é o seu padrão, como que você é programado e qual é a sua irracionalidade. Isso já são coisas bem avançadas, certo? Mas eu estou colocando aqui para você entender que essas coisas existem e que você tem que aprender a saber o que são elas e como lidar com elas corretamente. Por exemplo, você sabe o porquê você é como é, pensa como pensa e age como age, ou se comporta como você se comporta? Esse é um ponto muito importante, porque se você tem
essa noção do porquê, da onde que vem, por que vem, você vai conseguir entender quais são as melhores soluções para isso. E também o básico envolve o que? Cara, se você é uma pessoa que sofre de procrastinação, de masturbação, ou de algum vício, ou então você tem algum transtorno, você sofre de ansiedade, ou então você sofre com alguma síndrome, ou com alguma deficiência, com algum problema de alguma forma, que você veja que aquilo de alguma forma ele pode estar prejudicando a sua vida e também pode estar prejudicando a sua carreira como jogador de pôquer. Você precisa entender que você não pode colocar essas coisas como inimigos, tipo, eu tenho que acabar com isso, eu vou matar esse cara. Não precisa, tá? Por que não precisa fazer isso? Porque seria um grande erro da sua parte. Esse é um erro que a sociedade ela impõe para você, porque são informações de má qualidade e nós somos programados aqui. Toda vez que a gente tem um problema, a gente quer, vou acabar com aquilo, eu vou destruir aquele negócio, certo? Isso é um erro, esse é um erro de pensamento, de mindset. Você tem que entender que a maioria desses problemas, como síndromes, transtornos, até vícios também, é tudo sobre controle. É tudo como você lida com aquilo. Não é sobre acabar com aquilo. Por exemplo, você sabia que a maioria das pessoas são viciadas, elas não conseguem largar o vício? Então você não pode chamar essas pessoas de fraca, porque o vício é bem desgraçado mesmo, certo? O que você tem que avaliar é o seguinte: como você controla o dano que essas coisas causam em sua vida, certo? Você não precisa acabar com o vício, mas você pode controlar aquele vício. Por exemplo, vamos pegar o vício em masturbação e pornografia, que afeta tanto homens quanto mulheres, por exemplo. Como você controla isso, certo? É muito simples. Ao invés de você ficar usando todos os dias e se matando lá, o que você faz? Você tem que escolher 1 ou 2 dias ou 3 dias na semana e você faz por um longo período de tempo. Isso vai gastar muita energia de você e essa muita energia gasta vai diminuir a sua vontade de você fazer no outro dia. Isso vai aumentar a sua resistência, que pode dar mais chance. Aí tem várias outras coisas que você pode utilizar também. Apoio de profissionais, você pode ir em grupos para te ajudar, procurar profissionais, procurar pessoas que entendam o que você está enfrentando, a dificuldade que você está tendo para lidar com aquilo, e isso vai te ajudar o quê? Porque esses problemas, o que a maioria das pessoas não vê por causa do sofrimento que elas têm, da dificuldade que elas têm, é que eles são oportunidades. E essas oportunidades são oportunidades de crescimento, porque você precisa trilhar esse caminho de lidar com aquilo, de controlar aquilo, de entender as suas dificuldades, as suas limitações, de entender o seu mindset, entre outras coisas, para te fortalecer no caminho que você vai seguir no futuro. Porque lidar com essas coisas agora corretamente vai abrir um novo caminho para você, que vai te dar força para você lidar com outras coisas, outras dificuldades, outros problemas que vão entrar na sua vida. E você vai começar a se organizar melhor na sua vida para você lidar melhor com esses problemas. E isso, além de fortalecer você como pessoa, vai fortalecer as pessoas próximas a você. Porque toda vez que você lida corretamente com os seus problemas, o que acontece? Você começa a se tornar uma pessoa mais interessante. Você começa a eliminar problemas antes desses problemas existirem. Porque você trilhou o caminho e você tem o conhecimento, você não está pegando atalho. E como jogador de pôquer, você quer eliminar esses mindsets, essas informações de má qualidade. É por isso que aqui no canal eu não falo só sobre pôquer, mas eu falo sobre o desenvolvimento humano de forma geral em várias áreas e também sobre política. Mas Gabriel, por que você fala de política, que é um ponto tão polêmico? Porque vocês não têm noção de como a política afeta a vida de vocês.
é isso. Cara, me diz aí, o que você achou desse vídeo? O que você acha da importância de você dominar o básico? O que você achou da diferença também entre os sites de poker, dias vitoriosos, e também entender um pouquinho melhor sobre que ranges eles não são absolutos, eles mudam de situação para situação. O que você achou dessas coisas? É isso, muito obrigado. Agora eu vou deixar você com a sua provinha ali, ou então não sei se já fiz a provinha, já deixei aqui, mas de qualquer forma foi muito bom ter você aqui. Espero que o vídeo de hoje tenha trazido bastante insights para vocês, tenha te direcionado vocês para um caminho que é muito mais adequado, sem atalhos, e que vai te dar chance de sucesso, porque é isso que eu quero, certo? Essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. As informações estão na descrição do vídeo, e é isso, até a próxima aula.